Olá, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o podcast de Frecheirinha. Hoje a gente está entrevistando uma brasileira, mas em uma situação diferente. Estamos online direto para os Estados Unidos. Erilan, seja bem-vinda. Tudo bem com você, minha querida? Ai, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar participando do seu podcast, Muitinha. Muito feliz depois de tantos anos. Pois é, uma satisfação grande da gente lhe receber aqui, apesar de ser apenas o sinal, apenas online, e esse bate-papo. Hoje a internet nos dá essa condição, né? Antigamente era muito complicado, tinha que ser na base da cartinha, ou no máximo um telefone, né? E hoje a gente pode fazer esse bate-papo aqui olhando um para o outro, isso é legal. E aí, como é que tá? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Estamos bem. Começando essa semana de frio aqui, né? Eu moro aqui em Virgínia e hoje começou a esfriar um pouquinho já. A Erilan, ela é brasileira, ela é advogada, não é isso, Erilan? Você é advogada? Isso, sou advogada. Era advogada no Brasil. É turismóloga, né? E, enfim, é uma pessoa sensacional. Mora nos Estados Unidos há quantos anos? Eu tô há 8 anos. Há 8 8 anos. anos nos Estados Unidos. Já fala, já manja legal do inglês, do English. Sim, casada. Já morei em 2 estados, esse é o segundo estado. Me mudei há 1 ano atrás. Estou morando agora na Virgínia, perto da capital dos Estados Unidos, perto de Washington, D.C. Já é o segundo estado. Ok. Erilan, E, eu queria falar um pouco com você sobre imigração nos Estados Unidos. Sobre o uhum, procedimento, o processo, como é que se faz para entrar aí, como é que entra legalmente, se existe entradas ilegais, que a gente sabe que a gente ouve muito falar, na verdade. Sabe, eu não sei porque a gente não tem dados oficiais, né? Mas a gente ouve muito se falar em entradas também ilegal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas imigrações, de todos os uhum. tipos de imigrações, por gentileza. Então, aqui nos Estados Unidos é um país que tem muito imigrante, né? É um país que recebe gente do mundo inteiro. Então, aqui, para você ter ideia, nós temos 180 diferentes tipos de vistos para você entrar aqui nos Estados Unidos. Para você, a- a- ou você vem a turismo, que é temporário, né? 6 meses, mas tem outros diversos outros tipos de visto. Ah, o ideal seria, claro, você entrar aqui legalmente, você contratar um escritório, né? Ou pela empresa, uma empresa fazer todo esse processo de visto para você, ou você ter, de repente, um fiador, né? Depende do visto que você vai aplicar, você pode fazer isso com o fiador, tem diversos tipos. Que a melhor opção é você estar aqui legal, porque você tem documentação, você pode trabalhar, você tem uma vida mais tranquila, você vai poder sair e entrar do país a hora que você quiser. Então, isso realmente é muito favorável para a pessoa, né? Mas tem aquelas pessoas que vêm para cá de forma ilegal, né? E são 2 formas, normalmente. É aquela pessoa, a primeira é a pessoa que consegue o visto americano, né? Ela entra aqui nos Estados Unidos, então ela dá entrada na alfândega, então a imigração, ela sabe que essa pessoa entrou, então ela tem acesso a todas as informações dessa pessoa, mas essa pessoa não sai. Ela vem com visto de turista para passar um determinado momento aqui, um tempo, e não volta, né? Então a imigração sabe que esse turista entrou e não saiu. A, e a outra forma seria via fronteira, pelo México, né? Que muita gente faz isso, você Que contrata um não é coiote, aconselhável, né? Não é que não é aconselhável. extremamente perigoso, inclusive. Porque esses coiotes, você não, são pessoas, são bandidos, né? Na verdade, eles não têm nada a perder. Você não sabe se você vai, de fato, você vai chegar aos Estados Unidos, né? Então você vai passar pelo deserto, vai atravessar rio, são dias você andando na mata, e todo tipo de gente. Você não sabe quem é que está ali ao seu lado, você não sabe quem são aqueles coiotes. E eles cobram extremamente caro. Né? É muito caro. E assim, cada vez mais frequente hoje, a gente tem relatos de pessoas que foram fazer essa travessia, pessoas que morrem no meio do caminho, pessoas que são
torturadas, pessoas que são estupradas. É bem delicado, é bem delicado. Erilan, só um momento. Essas torturas, esses estupros, são praticados por quem? Pelos coiotes, né? Por essas pessoas que fazem que eles fazem, você faz o pagamento para esses coiotes, mas você não tem garantia nenhuma que você vai chegar aos Estados Unidos, né? Então, para fazer essa travessia, não é uma coisa rápida de horas, normalmente leva alguns dias para você fazer essa travessia, porque eles têm que ver o horário mais favorável, o momento de você atravessar o deserto, se tem polícia, se não tem. Então, você fica muito tempo à mercê deles. Então, são bandidos, né? Então, você não sabe o que está na mente desses bandidos, né? Então, é muito delicado. Você realmente coloca a sua vida em risco. Sua vida e a vida de sua família, se você for com a família. Então, realmente não é aconselhado fazer essa travessia. É bem delicado. Cada vez mais, a gente tem ouvido muitas histórias muito fortes, muito difíceis de pessoas que tentaram fazer essa travessia e se deram mal. Fora que o valor que é cobrado é muito caro. E você tem uma dívida né? Eles têm todo um esquema. Eles têm pessoa nos Estados Unidos que vai atrás dessas pessoas que não fazem o pagamento completo. Muitas pessoas pagam uma parcela antes, né? Quando chega nos Estados Unidos, tem que fazer o restante do pagamento. Então, eles monitoram você, é toda é toda uma organização criminosa, né? Que lida com isso, né? Com esse tipo de tráfico, né? Tráfico humano. É bem delicado. É muito É delicado. muito. E uma situação como essa daí, que oferece todo esse risco de morte, estupro, fora o risco de ser pego por os policiais, né, dos Estados Unidos, né, os fiscais de fronteira, é, Uhum, que eu acho que é quem proíbe, né? Erilan, uhum. com tudo isso, os Estados Unidos sabe-se que é bom, pelo menos se ouve falar que é muito bom, mas vale a pena enfrentar todo esse risco para chegar aos Estados Unidos? Eu acho que, sinceramente, gente, não vale a pena. Primeiro que você fica numa situação muito delicada. Você fica sem poder sair do país, né? Sem poder ver sua família. A questão de documentação é muito difícil você legalizar depois, quando você tem essa entrada, porque quando você faz essa entrada pela fronteira, a imigração não tem nenhum registro seu, né? Ele não sabe quem é você, se você está aqui. Então, fica uma situação muito delicada. E não sei, eu acho que os Estados Unidos, assim, as pessoas pintam muito os Estados Unidos de anos atrás, que era né, o sonho americano, né? E hoje as coisas não estão bem assim, né? Os aluguéis estão tá bem complicado o aluguel, bem caro. Ah, você, você tem que estar saudável, porque a questão de saúde aqui é muito caro. Se você não tem um plano de saúde, se você não tem uma base financeira para você, qualquer adversidade, você conseguir, né, se safar, que é bem complicado, então sinceramente, eu não recomendo. Fora que assim, você fica impedido em alguns estados, você não pode tirar carteira de habilitação, você não pode dirigir, você não pode fazer um curso de inglês, entrar numa escola. É bem delicado, você tem algumas restrições aqui, quando você não tem quando você não tem alguns documentos. Sei. Então, Ah. é bem eu acho que é bem difícil. Eu acho que e fora que o valor que você paga para esses coiotes são valores cada vez mais altos, em torno de já ouvi falar, né, em torno de 20, 30 mil dólares. São que às É isso tudo? Exatamente, é muito caro. E às vezes você faz um processo imigratório com um advogado de imigração, às vezes você tem condições de vir para cá, de conseguir um desses 180 vistos e vir para cá de uma forma legal, né? E não ter todo esse, né? De ter todos esses impedimentos aí futuramente. Erilan, você me surpreendeu foi com a quantidade de tipos de visto. Eu não sabia que existia tantos assim. Eu sabia de datas, às vezes, por exemplo, quando é um universitário, eles dão um tempo Uhum, maior, para outros eles dão somente um semestre.
para outros um Hum, trimestre, mas eu não sabia que existia 180 tipos de visto de entrada aí. tem vistos que muito diversos. Por exemplo, aqui é muito comum em farms, em fazendas, por exemplo, lavouras. Você vai fazer a tempo de lavouras de milho. Então, eles pegam pessoas que vêm da América Central e vêm trabalhar aqui no tempo de colheita. Então, o tempo de colheita são 3 meses. Eles passam 3 meses aqui e depois eles retornam ao país. Então, assim, são vários vistos, assim, de investidor, visto de se você tem uma habilidade reconhecida, você tem um tipo de visto diferente, são diversos vistos. E eu acho que você, né, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que você pode tentar. Caso a pessoa tenha muita vontade de vir morar aqui, eu acho que vale a pena dar uma verificada antes, se organizar, tanto financeiramente, psicologicamente também, sabe, Moitinha? Porque não é fácil você morar em um outro país. Com uma língua que você não domina, com cultura mesmo que você não domina. Então, é muito delicado. E fora que, a depender do estado que você vai morar aqui nos Estados Unidos, tem a questão do frio, né? A questão das temperaturas, que é muito desafiador. Eu vim para cá e eu fui morar em Michigan Norte, Estados Unidos. Então, assim, as temperaturas aqui são muito frias. Então, assim, e o inverno lá chega a ser 9 meses de inverno. Assim, 9 meses de inverno, assim, de frio. 9 meses juntando primavera com outono. Então, são 9 meses usando casaco. Então, é bem complicado, sabe? E muitos meses sem você ter sol, né? Então, realmente deprime a pessoa, você fica um pouco deprimido. E o frio faz com que você acabe se isolando um pouco, fica mais em casa, você não vê pessoas na rua. Então, são situações que, assim, a gente não ouve, as pessoas não falam muito sobre isso, só falam muito, Disney, Flórida, vai ganhar. Não é isso a realidade americana. Então, é cultura diferente, os americanos são mais reservados. Se você não domina o inglês, eles não vão ficar conversando com você, eles não têm paciência de ficar falando com a pessoa que não fala inglês direito. Então, é bem delicado. Fora as oportunidades de trabalho, que são mais limitadas quando você não domina o idioma. A comunicação, você acaba se fechando numa comunidade só conversando com brasileiros, só estando ao lado de brasileiros. Então, você acaba se limitando muito, né? Sei. E quando se entra ilegal, como é que faz para trabalhar aí nos Estados Unidos? Então, normalmente as pessoas ilegais, elas vão trabalhar vão fazer serviços, vão trabalhar na construção civil, né, que normalmente não precisa de documento, vão trabalhar de forma, né, Avulsa, como a gente chama aqui de avulso, né? construção civil, limpeza de casa, limpar jardim, por exemplo, onde eu morava era muito comum as pessoas colocarem sal nas estradas no inverno, né? Então, limpeza de neve, inverno, são trabalhos informais, né? De forma informal. Que aqui realmente, assim, e os Estados Unidos realmente demanda dessa mão de obra que os americanos não querem fazer isso. Então, normalmente quem faz isso são os ilegais, né? Pessoas que estão mais dispostas né? Tem que trabalhar mesmo, porque tem que pagar, então ficam mais dispostas a fazer esse tipo de serviço. Erilan, eu estou gostando desse assunto, mas eu lembrei do acidente que aconteceu com o Gugu nos Estados Unidos. Vários artistas brasileiros têm casas aí, né? Para ter um sossego, vai para os Estados Unidos. E onde o Gugu morava, informações que se tem é que a pessoa presta o autosserviço domiciliar. O cara às vezes quer colocar uma antena, o cara quer pintar um quarto. Muitas das vezes o próprio morador da casa é que faz. Eu acho que é cultural aí nos Estados Unidos. Na região Uhum. que você mora também é assim? Sim, sim. Aqui nos Estados Unidos, o americano, ele é muito Isso é padrão independente. em todos os estados? Todos os estados. Não, porque isso, isso é padrão Estados Unidos.
O americano ele é muito independente. Ele é muito independente. Primeiro que a gente não tem esse serviço aqui como no Brasil, né? De você ter uma pessoa na sua casa, de fazer comida, de arrumar a sua casa. Não, então aqui, até as coisas, os eletrodomésticos aqui, o tipo de comida é tudo muito prático. Então, o americano, ele é prático. Então, as casas aqui, elas são todas de janelas, as janelas ficam fechadas. Então, elas têm uma central de refrigeração interna, de aquecimento. Por exemplo, agora no inverno, nós temos o aquecedor. Então, a casa fica com a temperatura agradável, então as janelas todas fechadas. Então, você não abre muita casa. Então, assim, a casa não suja muito. Então, todas as casas têm máquina de lavar, máquina de secar, máquinas de lavar pratos, né? Então, a própria estrutura, as casas são de madeira. Então, isso tudo facilita muito na limpeza. É tudo muito prático. Então, uma casa que no Brasil talvez demorasse 1 ano para ser construída, uma casa de concreto, aqui você levanta uma casa em 1 mês. Então, tudo é muito prático aqui. Até a forma de vida dele, de alimentação do americano, né? O americano se alimenta mal e, assim, tudo muito prático. As saladas já vêm prontas, lavadas, todas organizadas. Você vai no supermercado, já encontra tudo aquilo lá pré-pronto. É um estilo de vida muito diferente do brasileiro. E fora que até a própria criação. O americano cria o filho para ser independente, sabe? As crianças, desde pequena, elas já são dentro da família, nas escolas, para serem o mais independente possível. Então, é um pouco, eu achei diferente, assim, um pouco do Brasil, sabe? Eu acho que as Entendo. mães brasileiras, a gente cuida mais, a gente é mais apegado, o filho é mais dependente nosso. E eu acho que uma Logo no mentira, eles início, logo assim, é bom que a gente tira logo a dúvida, né? Dizem que a cultura aí nos Estados Unidos é a criança nasceu, o bebê nasceu, tem logo seu quarto e lá ele fica. Não é um quarto que aqui no Brasil, quando se tem, o filho acaba aqui dormindo com a mãe e às vezes se estende aí por alguns anos ainda dormindo com a mãe, é, chora, né, e tal, enquanto aí parece que só vai para mamar e volta para o quarto novamente, fica, né, quando atinge a maioridade, muitas das vezes já vai morar sozinho e assim sucessivamente. É dessa forma, realmente? Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a licença maternidade aqui é bem complicado. Vai muito assim, cada empresa tem uma política, mas a licença maternidade aqui são só 4 semanas, geralmente. Pouco, né? 4 semanas, 1 mês. Então, você pega um bebê de 1 mês e você vai botar numa creche. Então, realmente, aí a mulher vai trabalhar, né? Que aqui as mulheres realmente elas são a grande maioria trabalha, vai para o mercado de trabalho mesmo. Elas são bem nesse quesito são mais independentes aqui. Então não tem jeito. A criança tem que ir e tem que fazer aquele desmame para poder ficar na creche. Vai logo para o leite artificial, porque a mãe vai ficar fora durante todo o dia. E a própria cultura aqui, o que acontece? Quando o adolescente ele sai do high school e ele vai para a faculdade, as faculdades ele tem o tempo de internato. Primeiro ano você fica internado. Mesmo que você tenha uma universidade na sua cidade, você tem que passar 1 ano morando na universidade. Então já tem também essa questão, que não é toda cidade aqui que tem universidade. Como no Brasil é mais comum, né? Ou então às vezes você vai no interior, você vai para a capital para poder estudar, ficar na casa de um parente. Normalmente não. Os jovens aqui, eles ficam tipo em república. Eles vão morar fora, né? Então, quando eles terminam o high school, 2º grau, eles fazem a faculdade, eles vão morar longe dos pais, né? Vão morar em repúblicas e aí depois vão trabalhar, vão morar em outros estados, né? Aqui as pessoas não ficam muito presas. Se eu moro na Flórida e meu filho consegue um trabalho em Nova York, ele vai para Nova York, vai construir a vida dele lá. E se achar um trabalho melhor no Alasca, ele vai para o Alasca. Eles são Eita! mais... Alasca.
O Alasca é mais longe do que vir para o Brasil. É longe e frio, e frio. E frio, né? Então tem um pouco isso. Eles vão muito para a questão da oferta de trabalho. Onde tem trabalho, eles vão. E não fico tão apegado com essa questão aqui de estar com a família, estar com os pais, de estar todo mundo junto. Se tiver, ótimo. Também, se não tiver, os pais eles acabam incentivando os filhos a fazer essa virada, né? Eu acho que no Brasil a gente segura um pouco mais os filhos em casa. E fora que aqui também a própria política de trabalho também aqui é diferente, sabe, Moita? Por exemplo, no Brasil, aqui é muito comum os jovens, desde cedo, trabalhar. Por exemplo, nas férias escolares, que são as férias de junho, que é diferente do Brasil. As nossas férias, normalmente, é em dezembro, de dezembro a Sim, fevereiro, né? isso. Então, férias mais longas. Aqui é o contrário. Aqui são as férias de verão, que é de junho a agosto. Então, nessas férias, normalmente, o jovem, eles já vão arrumar um bico, vão trabalhar em alguma coisa. Mesmo que tenha uma boa condição, os filhos classe média, eles já são incentivados desde cedo a ir trabalhar. Aí eles vão trabalhar no cinema, no restaurante, porque aqui, no Brasil, você tem a questão da carteira, trabalha por mês, e aqui não, aqui você trabalha por hora. A, Entendi. Aqui tem a questão trabalhista, que é muito mais flexível, né? Então, a partir dos 16, você pode. É muito comum trabalhar em creche, com crianças, em summer camp, que são os acampamentos de férias. As crianças estão de férias e elas vão trabalhar ficam lá tomando conta dessas crianças, né? Isso é Sei. muito comum. Isso é muito Erilan, comum. Erilan, como você, aqui, eu conheço um pouco da sua história aqui no Brasil. Você é filha de bancário, você tem irmãos médicos, então eu acredito que você tinha uma vida bem confortável. Chegar nos Estados Unidos, que o pessoal tem uma vida muito individual, como você mesmo falou. É, teve algum choque de realidade para você? Muito, muito, muito. É muito choque de realidade. Primeiro que você se vê numa situação que você tem que fazer tudo, absolutamente tudo, né? Você não tem ninguém para te ajudar. Você vai cuidar de uma casa só, vai fazer tudo sozinha. E eu tive filho aqui sozinha e assim, você perde noite, tudo, exausta. E você tem que estar lá. Não sei onde é que você tira forças, mas você tem que estar lá para estar com a criança. Você não tem esse suporte, né? Eu acho essa questão do suporte de família. E até a questão mesmo de trabalho, de você contratar uma pessoa aqui, é diferente o tipo de serviço. Por exemplo, você contrata uma diarista aqui, é diferente. A diarista, ela vai trabalhar durante X, 4 horas na sua casa, ela vai fazer o que der para ser feito em 4 horas. Ela não vai fazer comida, não vai arrumar seu guarda-roupa, não vai botar roupa na máquina, não vai dobrar roupa, passar roupa, nada disso. Ela vai limpar por cima superficial. E acabou. Né? Se você quiser um trabalho mais elaborado, é você que vai fazer. Ela não vai fazer comida para você. Você que. Então, assim. Agora eu brinco que quando eu vou para o Brasil e encontro com minhas amigas, eu brinco assim, que tô vivendo aqui 2 vidas. Que assim, é uma vida, parece que eu morri e nasci de novo. Porque você se transforma em outra pessoa. Porque todas aquelas fantasias que a gente acha que não vai dar conta, que não consegue, que não dá, que. Não, aqui não tem jeito, você vai ter que fazer. A resiliência chega à força. Pega força, pega forte aqui. Você tem que se redescobrir aqui. E Sim, pode as falar. mulheres têm muita dificuldade dessa questão de adaptação, porque, às vezes, principalmente quando você vê na situação acompanhando os maridos, né? Que era muito comum onde eu morava tinha uma empresa, uma empresa de carros, e que tinha no Brasil também, e que via muitos brasileiros
veio muitos brasileiros para cá com as famílias. E o que acontecia é que as mulheres, às vezes, tinham trabalho no Brasil, tinham toda a sua vida, vinham acompanhar os maridos e, de repente, se viam numa situação de totalmente dependência. Totalmente dependência. Entendo. Em tudo. A dependência, aí muda, a dependência financeira, a dependência de língua mesmo, de você falar o inglês, se você não fala o inglês anteriormente, é muito difícil. É desafiador, é desafiador. Realmente é muito complicado. Eu acredito que antes de ir, apesar do medo de ir, mas existe várias fantasias de que aí é muito bom e tal. O que você encontrou de bom que você não trocaria por o Brasil? Ai, assim, eu acho que a melhor coisa que tem aqui é essa sensação assim de liberdade, sabe? Eu acho que aqui é muito forte. Essa questão de liberdade, de você ir e vir, de você não ter a insegurança de. Ai, eu sempre saí com as crianças, eu tenho 2 filhos pequenos, saio à noite, saio qualquer hora do dia, sabe? Com celular, com bolsa, com computador. E assim, ai, não ter muro nas casas, de as crianças poderem brincar tranquilamente na frente da casa, sabe? Então, essa questão de eu ficar sozinha com as crianças, meu marido viajar, vez ou outra. Ele vai viajar da próxima semana, vou passar 15 dias só. Então, assim, sabe, não, tranquilo, né? Não tenho nenhum tipo de. Você não fica insegura. Essa questão de segurança aqui, eu acho que é muito legal. E eu acho também uma coisa que para mim foi muito boa, que eu curto bastante aqui, é essa diversidade cultural, sabe, muita. Eu acho que o que falta às vezes um pouco para os brasileiros. Eu acho que às vezes alguns brasileiros vêm para cá e eles meio que se fecham com a comunidade brasileira. Então, eu acho que você deixa de curtir um pouco, você deixa de viver o que tem de melhor aqui, que é essa diversidade cultural. De você conhecer árabes, de você conhecer asiáticos, de você fazer amizade com pessoas do mundo inteiro. Que isso é muito legal. É uma bagagem cultural maravilhosa. Você sai um pouquinho daquele mundo assim de achar que meu país é tudo aquilo, aí você fala assim, poxa, tem coisa muito legal também em outros lugares. Então, eu acho que você vai abrindo um pouco a sua mente, você vai ficando mais flexível, sabe? Você entende mais o outro, a dor do outro, a alegria do outro. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito, muito bom aqui nos Estados Unidos. Eu acho que realmente você ter essa diversidade cultural aqui não tem preço. Não tem preço, é muito bom. O americano mesmo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele não é preconceituoso, ele tem esse lance da empatia, é empático. O Então, americano. eu acho que depende muito. Depende de onde você mora. Tem Sei. estados que são mais conservadores, né? Eu acho que aí tem um cuidado. Eu acho que é como no Brasil. Eu acho assim, eu acho que as pessoas no Nordeste, elas são mais abertas, são mais receptivas, né? Isso. Então você vai para o país do Sul, já não são tanto. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu acho que depende de onde você vai. Eu acho que Entendi. tem algumas cidades que são mais são mais abertas à imigração. Você vai ter uma maior diversidade cultural. Normalmente essas cidades são mais tranquilas de se viver. As pessoas são mais receptivas. Os americanos já estão super acostumados. Por exemplo, eu morei em uma cidade universitária em Michigan. Então, quando você mora em uma cidade universitária, você tem gente do mundo inteiro lá estudando. E é muito diferente, é muito legal. Era uma cidade que tinha 170 mil habitantes. Desses 170, 80 mil pessoas viviam para a universidade ou trabalhavam, ou eram estudantes. Você convive com gente do mundo inteiro. Então, é muito legal, assim. As pessoas são mais abertas à vinda desses imigrantes, né? Ao estrangeiro. Uhum. Mas, de repente, você vai para uma cidade que não tem, uma cidade mais conservadora, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Depende muito para o estado que você vai.
Tem estados que já são mais abertos, outros não. Agora eu estou na Virgínia, é um estado também muito aberto. Tem muito. A cidade que eu moro tem muito. Engraçado que a cidade que eu moro, 70% da população é indiana. E E é, 30%, eu acho que são 70%, isso. olha E aí, assim, cada muitos, né? característica moro. Como é que pode uma cidade dos Tem, Estados Unidos com 70% de moradores, né, de indianos? É interessante, viu? Muito massa. é muito, é muito interessante porque aqui, ao redor da cidade, tem muitos data centers, que são o quê? São empresas de software, de datas, de dados, né? Empresas de software. Então, quem domina a tecnologia de software no mundo são os indianos. Então, tem muito Asiático e indiano aqui. europeu deve ter muito por aí, né, no geral. Porque apesar de que eu tô falando asiático já no campo mais amplo, né, que a Índia fica dentro da Ásia, né? Sim, na Ásia. Mas assim, então depende muito da região que você mora. Aonde eu Entendi. estava, assim, tinha muito coreano e japonês, porque tinha muitas empresas coreanas e japonesas também na minha cidade. Então Olha, depende de onde você está. Por exemplo, se você vai para algumas cidades, né, você vai encontrar, depender, por exemplo, brasileiro gosta muito de ir para Flórida, para Orlando, já vai ter uma comunidade brasileira grande lá. Você vai, depende da região. Por exemplo, em Michigan mesmo, tem uma comunidade muito grande, é a maior comunidade muçulmana dos Estados Unidos, né, de árabes. Então, assim, tem muitos árabes em Michigan. Então, assim, eles meio que se vão para uma região que eles têm, né, tem mais que eles conseguem ter né? Erilan, Ter por curiosidade, será que não é muito complicado para árabe? Porque existe a questão do preconceito. Eu aqui não estou questionando, até porque nós sabemos que em todas as etnias tem pessoas de bom e de caráter duvidoso, né? E, inclusive Uhum. os árabes, né? Então não estou falando mal de ninguém, mas não é complicado não para eles conseguir visto para ir para os Estados Unidos? Não, muito pelo contrário. A cidade que eu morava, eu tinha muitos, tinha muitos, gente do mundo inteiro, né? Tinha muitos sírios, Afeganistão, eu tinha muitos amigos do Afeganistão. Eles conseguem muitos vistos eles pediam asilo, né? Eles eram de asilo, então mas depende, às vezes a pessoa tem uma questão do nível de escolaridade, às vezes está precisando daquele tipo de profissional. Entendi. Ah, depende, não é. É porque, então, nos Estados Unidos, porque a gente vê muita coisa, reportagem na TV, mas tem uma coisa aqui, diferentemente do Brasil, o americano, ele é muito educado em alguns aspectos. Por exemplo, eles não vão ficar falando sobre religião na sua frente. Eles não vão ficar falando de política na sua frente. Eles não vão ficar criticando as pessoas. Isso é extremamente rude aqui. E fora que aqui as leis são cumpridas. E aqui, dentro da Constituição, você tem a liberdade de religião, a liberdade de raça. Então, a gente não vai. Ele pode até ter preconceito, mas ele vai ficar assim, vai ficar quieto, não vai ficar verbalizando isso na sua frente, não vai ficar falando isso de uma forma reiterada na frente de ninguém, porque ele vai ser punido, entendeu? E aqui as leis são duras, ele vai ser punido. Se a pessoa chama o policial, né, tudo, depois ele vai para a corte, ele vai ter que se retratar, ele vai ser processado. Então, aqui nos Estados Unidos a gente não vê, óbvio que pode ter as pessoas às vezes vão para a rua, vão fazer uma manifestação, fazer até algum ato, mas isso pode vir a ter consequências Entendi. posteriormente. Outra questão que Então, eu, você não outra questão que eu queria vê falar isso. com você era sobre ainda voltando à história lá da segurança. Alguém já me falou que tipo se chega uma encomenda, é, por exemplo, chega uma encomenda da Shopee, aí você não está, as pessoas deixam na frente da sua casa, depois você pega, sem nenhum problema, ninguém vai E levar. Isso aqui, aqui não realmente tem funciona Shopee. dessa forma? Pronto. Aqui não tem Shopee. Aqui é a Amazon. Shopee tem aqui. Mas, assim, o maior e-commerce
aqui dos Estados Unidos é a Amazon. A Que seria o Amazon, né? Mercado Livre aí seria o Mercado Livre aí no Brasil. Aham. Sim, aqui você chega tudo, chega suas compras, chega tudo, fica na sua casa. Inclusive, ano passado eu viajei no Natal e chegaram, a gente fez algumas compras na Amazon, que a gente faz algumas compras já programadas, que chegam uma vez no mês, né? Determinados produtos que a gente precisa, a gente já faz essas compras organizadas. E aí a gente esqueceu que tinha programado essas compras, chegaram e passaram 2 dias na frente da minha casa. E a gente chegou de viagem, tava lá as caixas. Super tranquilo. Agora sim, depende de onde você mora também. Já teve alguns problemas, né? Eu acho que a Amazon, inclusive hoje está mais cuidadosa, tira foto assim que ele deixa na frente da sua casa, ele tira uma foto e manda para o seu e-mail, né? Dizendo que foi deixado, que foi entregue na frente, colocado na porta de sua casa. Em algumas cidades tem até problema com isso, mas na grande parte, eu nunca tive problema. Olha que eu moro aqui já há 8 anos. Nunca levaram nenhuma mercadoria nossa. E olha que a gente compra tudo online. A gente compra tudo online. A grande parte das coisas a gente compra online. E coisas, inclusive, de valor, Erilan, aqui no telefone, Brasil, se fizesse isso, só tudo. quem não ia pegar era o dono, né? Só quem não dava tempo de pegar era o dono aqui no Brasil. E outra coisa, casas aqui não são muradas, então eles deixam na porta mesmo, na porta de sua garagem. Não tem muro, então as pessoas que passam veem que tem caixas ali na frente. Mas e tem uma coisa também, sabe, Moita, que aqui o americano, as crianças são, desde pequena, elas já são ensinadas na escola, na família, que essa questão da honestidade, que é uma coisa muito forte, sabe? Eu trabalho em uma escola e eu vejo assim, poxa, é muito legal isso. As crianças lá, se eles encontram qualquer coisa, lá vende sorvete, se eles encontram uma ficha de sorvete que eles não compraram, eles devolvem. Tá no chão, eles pegam, você não vai ver criança americana pegando, sabe? Tirando proveito. Nada, não. Eu deixo lá meu celular, um Apple, que assim, eu lembro que eu fiz faculdade, tinha que trancar a sala na hora do intervalo. Imagina que você não podia deixar a bolsa na hora do intervalo, dentro da sala. E aqui você deixa o celular em qualquer lugar. Ninguém vai levar as suas coisas. Eu deixo minha bolsa, saio, vou em outros departamentos da escola, ninguém vai mexer em nada meu, fica tudo aberto. Então, essa sensação assim sabe, de honestidade mesmo, Sei. esses valores que são ensinados desde cedo. Isso é respeito à propriedade do outro. É muito legal isso. Eu acho que é uma das coisas aqui que mais me emociona aqui nesse país, assim, que eu mais é a questão da civilidade, de você viver de forma o civil ser respeitado, sabe? Tanto na questão a moral quanto a questão material mesmo. As pessoas respeitam. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Então eu fico muito satisfeita. Eu vejo assim meus filhos, cara, assim, eu acho assim, sabe? É a questão do respeito. O pedestre vai atravessar, ele vai botar o pé imediatamente, os carros param. Os ônibus escolares, né? Por exemplo, quando a criança está entrando e está saindo do ônibus, ele bota uma placazinha assim, stop, de pare. Quer dizer, nenhum carro, nem de um lado, nem do outro lado da pista, ele pode passar, ele tem que parar. Sei. Então, é muito interessante. De respeito ao estudante, às pessoas, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Erilan, agora fugindo um pouco desse assunto aí, teve eleições presidenciais agora há pouco aí nos Estados Unidos. Você poderia falar um pouco? Você já vota aí nos Estados Unidos? Já, já voto. Já sou cidadã. Já Voto vota, né? sim. Então, Entendi. Como é que funciona o voto aí? Tem mais de uma opção de votar? sim. Aqui nos Estados Unidos você pode votar desculpa, por correios. Por exemplo, você pode, ele tem um prazo, No você pode caso não é o solicitar. meio, no caso não é o e-mail pela internet, é o Correios, né? O equivalente a Correios. Correio,
que é Entendi. Correios aqui, né? Uhum. Pelo correio, você chega a sua cédula com o seu nome, tudo direitinho, o nome dos candidatos. E uma coisa também muito diferente do Brasil, que eu acho muito legal aqui, é porque assim, quando você não vota só para candidatos. Você é tipo um plebiscito para o seu município, o seu condado, por exemplo, algumas questões. Por exemplo, esse ano, além de votar para presidente, para senador e para o Congresso, eu votei também, por exemplo, Ah, a minha cidade estava vota discutindo. todos juntos, igual aqui no Brasil, né? Presidente, Congresso, né? Senado e deputados federais, é tudo junto. É isso? Isso, na sua cédula, isso, é uma cédula enorme, bem grande assim, uma cédula enorme, desse tamanho. E aí, na sua votação, seria tipo um plebiscito. Aí ele faz algumas questões, por exemplo, com a questão do orçamento. Por exemplo, na minha cidade, eles queriam destinar mais alguns milhões, eu acho que era 10 milhões, para educação, para as escolas. Aí você vota sim ou não. Se você quer que esse valor vá para as escolas, sim ou não. Mas um tanto que vai para as estradas, para reforma de estrada. É bem interessante isso. Então, são algumas questões que a população decide sobre o orçamento da cidade. Isso é muito legal. Aí, E isso aqui, e isso tudo você vota. Você vota junto na sua cédula, e aí você pode votar por correios. Eu votei antecipadamente. Ou seja, aqui a eleição, o dia da eleição aqui cai numa terça-feira. E é um dia, não é feriado, tá? Então as pessoas trabalham normalmente, tudo, e aí você tem que pegar um tempo para poder ir votar. Então, o que eu fiz? Eu votei antecipadamente, eu votei uma semana antes. Então, eles abrem um prazo, você solicita, né? Que você entra no site, solicita para você votar antecipadamente, e aí pronto, aí você vai na fila e vai votar. Eu votei uma semana antes. E você pode legal. votar num dia, Deixa realmente. eu ver se eu entendi aqui. Então, no caso, os congressistas, eles não são representantes absolutos. Porque aqui no Brasil também não, só que na prática é quase que sim, né? Representantes absolutos, né? E lá, no caso, não é bem assim. É isso que eu entendi aí, nos Estados Unidos? Eles Não, eu acho votam. que é a mesma coisa. É, né? Tá, isso. É parecido. Agora, sim, uma coisa diferente do Brasil é que a questão do presidente. Por exemplo, no Brasil, nós temos Lula, que ele já foi eleito e reeleito uma segunda vez, ele está no terceiro mandato. Nos Isso. Estados Unidos, isso não ocorre. O presidente só pode ser eleito por duas vezes. Pode ser duas vezes consecutivas, como aconteceu com Obama. Obama, ele foi eleito e reeleito. Ele não pode mais concorrer ao cargo de presidente, porque ele já foi duas vezes. Por exemplo, o Trump, ele foi eleito uma vez, perdeu para o Biden, tentou novamente e ganhou. Depois desses 4 anos, quando ele cumpriu o mandato dele, ele não pode se reeleger novamente. Porque aqui a Constituição, ela só permite que você possa se candidatar por duas vezes. No Brasil, não. No Brasil, você só pode por duas vezes consecutivas. Mas se você pode, né? Você só fica fora da Pode ter um tempo. terceira eleição. A seguinte, a posterior à terceira, você já pode participar. Em, Exatamente, você em já qualquer pode. cargo do Inclusive, se o executivo. Lula. Legislativo pode dar continuidade quantas vezes for, quantas vezes a pessoa Isso. o político tiver interesse, né? O cidadão, né? Na verdade. Exatamente. Tem essas diferenças aqui, né? E eu acho que assim, o Brasil é mais inchado, né? Tudo a questão política. Eu acho que aqui, por ter dois partidos apenas, eu acho assim, né, de uma representatividade maior, que é os democratas e os republicanos, eu acho que aqui tem uma alternância maior de poderes. Né? Eu acho que também é porque também o Brasil também passou muito tempo, né? Tem pouco tempo de democracia, né, em 1988. Então, aqui eles têm essa visão, o americano, de alternância de poder. Então, isso é muito legal. Então, você vê que, frequentemente, eles vão fazendo essa alternância entre republicanos e democratas, que é muito... E eu acho que isso é extremamente importante, né? Arilan, hoje o presidente eleito é o Donald Trump. Isso é bom ou é ruim para ir para os Estados Unidos?
Na sua Então, concepção, é óbvio, né? não. Então, eu acho que o Donald Trump ele conseguiu de uma forma mais clara, eu acho que ele conseguiu convencer, né, os americanos, que eu acho que tem a questão os Estados Unidos não é um país com uma inflação exorbitante como no Brasil. Então, a esses 4 anos de governo Biden, o americano tem sofrido muito com essa questão dos juros, com a questão da inflação. Então, eles vêm perdendo realmente o poder de compra. Então, eles estão meio que chateados com isso. E eu acho que o Trump, ele soube, de uma certa forma, trabalhar melhor essas ideias, né? Essas ideias para o eleitorado dele, né? Como ele vai fazer isso, como ele vai resolver isso. Essa questão da vinda de muito produto aqui chinês, vindo né, de Uhum. outros países, vai blindar, proteger um pouco aqui, né? A questão da vinda de, por exemplo, muitas fábricas, inclusive de veículos, passaram grande parte da sua montagem para o México, né? Então, e o americano vem sofrendo com isso, né? Que esse desemprego aqui na indústria automobilística aqui. Então, o Trump, ele, de uma forma clara, forte, ele conseguiu passar isso para o americano e dizer, ó, a gente vai diminuir, vocês vão pagar menos imposto, né? A gente vai trabalhar. E outro problema é a questão da imigração, né? Nós vamos trabalhar, tirar esses ilegais, a gente vai trabalhar essa questão da fronteira. Eu acho que ele conseguiu, de uma forma clara, eu acho que os americanos realmente não estavam satisfeitos com a questão do Biden, né? E eu acho que a Kamala, ela como vice-presidente, ela não tinha muita visibilidade, né? Então, acabou que o mau governo de Biden atrapalhou muito a campanha dela e as pessoas achavam que ela ficou meio que a continuidade de Biden. As pessoas queriam mudança, né? Os Sei. americanos mudança. Então, independente se para o mundo saída do Trump vai ser boa ou não, os americanos pensam muito neles, assim. O que o Trump vai representar de melhora para o país, tá? Independente das políticas externas do Trump. Eles querem saber internamente quais vai ser as decisões que Trump vai tomar para que o americano possa voltar a ter esse poder de compra que eles tinham, né? Voltar a ter os empregos, né? Os empregos voltarem a ficar aqui nos Estados Unidos, né? E a questão é essa vinda grande de produtos da China aqui dentro, né? Como é Entendi. que vai? A minha Uhum, curiosidade é, dar continuidade, só pode ser reconduzido por mais uma vez um presidente da República, no caso dos Estados Unidos, né? Um presidente uhum. dos Estados Unidos. Mas ele pode ocupar outro cargo político dentro dos Estados Unidos? Tipo, Mas, por Senna, exemplo, eu não, digamos que na situação do o Donald Trump, ele tira esses 4 anos. Ele foi presidente pela segunda vez, não consecutiva, mas pela segunda vez. Ele posteriormente ele pode ser um senador, um deputado ou um eu governador acho de que algum dos poderia. estados. Mas ele já disse que não, ele já está idoso, né? Eu acho que ele não seguiria mais para essa. Mas poderia. Juridicamente pode, né? Juridicamente pode. Entendi. Ô, Erilan, eu tô com vontade de conversar muita coisa com você, muitos esclarecimentos aqui para os meus internautas. Eu queria falar agora sobre turismo. O que é que você hoje aponta como lugares ideais para a pessoa fazer turismo hoje nos Estados Unidos, principalmente para brasileiro, né? Que é onde está o pessoal que me assiste, né? Em massa. Claro que tem alguns países que o pessoal assiste, né? Inclusive nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, nesse mês, o Lohan, se eu não estou enganado, deu quase 10 mil visualizações nos Estados Unidos, né? Ao longo desses 28 Oh, dias. Então são uhum. muitos, mas onde em massa mesmo é aqui no Brasil. Então, turismo para brasileiro nos Estados Unidos, o que você aconselha? Então, eu, eu acho que Já o que brasileiro você. Ó, é muito pessoal, eu só estou focado. perguntando para ela porque ela mora lá e ela é turismóloga, né?
Sim, fique à vontade, por favor. Então, ele gosta muito da Flórida. Flórida e Nova York, né? Flórida e Nova York. Mas eu acho... Ai, gente, tem tanta coisa tão linda aqui nos Estados Unidos, gente, para ver. Eu adoro lugares diferentes, assim. E eu gosto desse contato com a natureza. Eu sou muito de contato com a natureza. E eu acho que tem cidades aqui muito lindas aqui, estados extremamente belos, principalmente no verão, lagos. Eu morei em Michigan, então tem um lago Michigan que é lindíssimo. Eu adoro. A cidade de Chicago, para mim, é uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos. Se chama Chicago. Adoro Chicago. É muito linda a cidade. Eu acho que tem Orlando, tem a beleza, tem a Disney, né? Para as pessoas curtirem, né? Então é muito forte lá. Né? Nova York, as pessoas gostam de fazer compras. São aqueles locais mais. Agora, eu entendo também que, às vezes, esse deslocamento para alguns locais mais não tão turístico, não tão acessado pelos brasileiros, tem um custo maior, entendeu, Moita? Então, assim, as passagens aéreas são mais caras, se você vai ter a dificuldade, questão se a pessoa não fala o inglês, em algumas localidades vai ser mais difícil de você se comunicar. Por exemplo, em Orlando, você vai conseguir muita coisa em português, tem uma comunidade brasileira enorme, supermercados, restaurantes, você consegue fazer tudo em português. Tem muito espanhol, você consegue entender muita coisa. Nova York também, mas a depender do local, você já não vai ter essa, sabe? Vai ser mais complicada essa comunicação, né? Eu vejo aqui onde eu moro, a Virgínia, não tem uma comunidade brasileira grande, assim. Então, você realmente vai ter que se virar no inglês. Então, se você puder vir com um pouquinho de idioma, você tem a oportunidade de conhecer locais lindíssimos, com uma natureza muito linda, conhecer, debruçar um pouco na cultura também de outros países aqui, que é muito forte, né? Comer boa comida indiana, que eu adoro, comida tailandesa, comida, sabe, bem tradicional. Então, eu acho que é uma boa oportunidade. Os brasileiros gostam de Orlando por conta do clima? Ei, o Lohan tá sem microfone ali. O brasileiro, ele gosta de Orlando por causa do clima? Estou repetindo aqui a pergunta dele. Sim, o clima é quente, né? É quente. E tem, eu acho que para a questão do brasileiro que eles gostam. Tem a questão da Disney, que fica lá, tudo. E também porque tem uma comunidade brasileira grande. Então, você vai para lá, você consegue ir para... Você vai comer coxinha, você vai tomar o Guaraná Antártica, você vai comer a pizza brasileira, vai comer uma feijoada. Então, assim, você vai reviver novamente essas emoções. Por exemplo, ano passado eu fui para a Flórida, gente. Eu só fui em restaurante brasileiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso comer comida brasileira. Então, você vai trabalhar, você vai reviver esses sentimentos brasileiros, né, que falta. Mas tem a questão das praias, são bonitas, a questão do clima, a própria Disney, né, que já é um encanto. As pessoas gostam de viver essa fantasia, né, da Disney. Quem não gosta? Então, realmente é um local que, se você curte parques, você gosta da questão da imaginação, tem criança, é o melhor local para se visitar. Tem muita programação, né? Enquadrando aqui no mesmo segmento, Erilan, qual a probabilidade de nesse ano você montar sua empresa de turismo aí nos Estados Unidos? Tem chance? Nesse ano que entra, né? No ano vindouro, 2025. Então, é uma possibilidade, né? Agora, eu acho que seria o foco, seria a gente, como eu moro aqui perto de DC, eu acho que as pessoas têm muita curiosidade para vir aqui, conhecer a Casa Branca, conhecer os monumentos históricos. Então, isso é muito legal. Eu acho que você conhecer um pouquinho da história aqui dos Estados Unidos. E um enfoque que eu acho que muitas pessoas que querem vir morar aqui seria de trabalhar com esse público estudantil, né? As pessoas que vêm para cá com visto de estudante, com a possibilidade
de vir para cá estudar nas universidades americanas, né, de fazer algum curso de extensão. Então, seria com esse foco, né? Estudantes e trabalhar um pouco aqui com a região de DC. Erilan, você montando a sua empresa, você vai auxiliar as pessoas também, quem tiver interesse, a tirar o visto, no caso? Tem como você mesmo estando aí nos Estados Unidos? Exatamente, trabalhando, exatamente. A gente pode fazer um trabalho junto com, né, aqui com as empresas, né, com vistos, ver qual é o melhor visto que se adequa, né, a cada perfil, né, porque a gente precisa ver qual é o interesse, né, se seria profissional, estudantil, as pessoas também teriam que ver se elas se enquadram nas qualificações para cada visto, né, para elas poderem vir para cá da forma legal, segura, para que tenha um mínimo de problemas aqui, né, que consigam ficar aqui com bom insurance, com bom seguro. Isso é muito importante, Moita. As pessoas entenderem, vindo para cá, aqui, saúde, não tem saúde pública, então tem que vir para cá realmente muito organizado, com essa questão da saúde, tudo, com seguro, viagem, com seguro no seu visto, conseguir um seguro adequado para você. E é isso, para que possam desfrutar o que o país oferece aqui, que é muito bom. Pronto. Erilan, eu queria que eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma mensagem aqui para os internautas em geral. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, a sua concepção sobre os Estados Unidos e uma mensagem para os brasileiros que pretendem ir aí ao país que você está. Eu acho que assim, os Estados Unidos é um país muito bom para se viver. É um país que realmente tem muita oportunidade de trabalho, é um país que te dá uma condição de vida muito boa, e principalmente se você tem filhos, você poder colocá-los em boas escolas, né? Ter possibilidades futuras de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Agora, é interessante que você faça isso da forma mais correta possível, consiga um visto, vá em uma empresa que consiga fazer todo esse processo para que você venha para cá de forma legal, não tenha problemas nenhum com a imigração, não tenha problemas com coiote, não tentem atravessar a fronteira, que realmente não vale a pena, né? Se organize, se programem, juntem dinheiro, né, para que vocês possam vir para cá e desfrutar do que o país verdadeiramente oferece. Essa é a minha mensagem. E aqui é um país muito, muito bom para se viver. Eu estou muito feliz aqui. Pronto. Erilan, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigado e espero que você venha outras vezes. Obrigada. Por favor, é só convidar que estamos aqui. O prazer Valeu. Minha amiga, pois forte abraço, tudo de bom, meu internauta. Um abração, que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Beijo, beijo.